Hoje eu quero tratar de um assunto aqui sobre o arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, Yeshua diz ali para os seus discípulos fazem ali 3 perguntas para eles ali. Quando seria o sinal da sua vinda e quando seria a destruição de Jerusalém? Quando seria a destruição de Jerusalém? Quando seria o sinal da sua vinda e quando seria o fim dos tempos? Aí ele tem um discurso em Mateus 24, Yeshua tratando desse discurso, dessas 3 perguntas que eles fizeram logo sair do templo, eles foram para o Monte das Oliveiras. Aí lá fizeram essas 3 perguntas. E Yeshua lhe faz o seu discurso. E em um determinado momento, no livro de Mateus, no capítulo 24, estou aqui com a minha agendinha de anotação, Yeshua fala para eles a seguinte forma: Mateus 24, capítulo 34. Yeshua diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, Yeshua estava afirmando em Mateus 24 que aquela geração daquela época veria a destruição de Jerusalém, o sinal da vinda dele e o fim dos tempos. A destruição de Jerusalém aconteceu, mas o sinal da vinda dele, em Mateus 24, não acontece. Há os filósofos que dizem que a vinda dele, de Mateus 24, para o reinado milenar foi espiritual. Mas quando nós vamos para o Apocalipse, é literal. Quando vamos também para Daniel, é literal. Quando vamos também para Malaquias, é literal. Mas existe um ponto muito importante que nós devemos observar em Mateus 23, em Mateus 23, versículo 39, diz assim: Yeshua estava fazendo um discurso ali com os fariseus. E ele disse para os fariseus da seguinte forma: porque eu vos digo desde agora, não me vereis outra vez, até que digam, bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Ou seja, Yeshua estava afirmando para os fariseus que aquele povo não iria ver ele até que reconhecesse ele como seu Mashiach. Só que até hoje, Israel não reconheceu Yeshua como seu Mashiach. Então houve uma interrupção entre Mateus 24, entre as 3 perguntas, porque acontece ali o juízo em Jerusalém, quando Yeshua cita ali: ai das grávidas, ai das que amamentam, orai para que a vossa fuga não seja no sábado, por causa da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, que aconteceu ali nos anos 70. E Yeshua, em nenhum momento aqui, nem Mateus 24, nem Mateus 23, nem Mateus 24, nem Mateus 23, nem Mateus 25, em nenhum momento Yeshua fala sobre o arrebatamento. Quem vem e impõe essa história na Bíblia? Shaul Hashali, Paulo. Paulo vai lá e descreve em uma de suas cartas
no livro de 1 Coríntios, no capítulo 51, no versículo 52, Paulo afirma claramente, diz assim: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Algumas Bíblias estão arrebatados. Versículo 52: num abrir e fechar de olho, ao som da trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejamos ali com Paulo escreve essa carta aos Coríntios, dizendo para aquele povo que eles iam ser arrebatados, que eles iam sair dessa terra, e aquele povo começa a distribuir seus bens, começa a dar seus bens aos pobres. Enfim, Paulo faz essa afirmação, mas a pergunta é: aconteceu esse arrebatamento? Porque Yeshua, em Mateus capítulo 24, ele disse: em verdade vos digo que não passará esta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Aí nós vamos para 1 Coríntios, para o pregador da graça, que é Paulo, Shaul Hashali. E Paulo, no livro de Coríntios, no capítulo 52, no capítulo 15, no versículo 51 e 52, Paulo diz: nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta. Ao som da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. E Yeshua diz que aquela geração não passaria, sendo que as coisas que ele tinha dito em Mateus 24 acontecessem. Shaul Hashali, no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz que eles não iam dormir. Paulo estava esperando ser arrancado vivo desta terra. Mas aí, com o passar do tempo, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo viu que estava errado o que ele tinha dito no livro de Coríntios. Paulo enxergou o erro dele, tamanho grande erro ter dito no livro de Coríntios que aquele povo ia ser arrebatado. Aí ele vai lá no livro vai lá e manda uma carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, na prisão, já sabia que a tua morte estava perto. Ora, no livro de Coríntios ele disse que não ia morrer. No livro de Timóteo, Paulo está esperando a morte. Eu estou aqui para alertar você sobre a tese mentirosa do arrebatamento. Isto não existe. Todo mundo é capaz de errar. Shaul Hashali errou em escrever essa carta aos Coríntios dizendo que ia ser arrebatado. Depois ele vai lá e manda carta para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele completou a carreira, porque lá em Coríntios ele estava esperando ser arrebatado, ainda fazendo a carreira dele. Mas ele vai lá para o livro de Timóteo e fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como é que vocês vão ficar diante disso agora? Porque não existe arrebatamento. Vocês têm que crer no reinado milenar de Yeshua. E Yeshua está com o reino espiritual dentro de vossos corpos, esperando a hora que o Pai vai mandar ele para reger as nações com cetro de ferro, a qual está escrito em Daniel. Também está escrito lá em Malaquias, e assim, inúmeras passagens dizendo do reinado milenar, como está escrito também lá no livro do Apocalipse. Então não fiquem esperando o arrebatamento, porque isso não vai acontecer. Isso foi inventado para prender você dentro de um sistema, dentro de um dogma. Isso foi dogmatizado através desta fala de Paulo, deste erro de Paulo. Criaram a doutrina do arrebatamento para poder prender você no sistema, achando para você pensar que você pode dormir e não acordar, ou dormir e quem está do seu lado ser levado, e você ter ficado, ou você ser levado e alguém ter ficado. Sendo que quando isto não existe, Paulo vai lá e fala no livro de Timóteo:
capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como é que vocês vão ficar? Aqui Paulo estava na prisão, ele sabia que estava perto da sua morte. Lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele estava esperando um suposto arrebatamento que até ele mesmo se enganou com o que ele escreveu. Então, se inscreva aqui no meu canal, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo, para você não perder nenhum ensinamento, porque a minha missão é desdogmatizar você que foi dogmatizado com essa falsa doutrina.